legislativa trazer seus anseios. Gostaria de cumprimentar a nossa amiga Kátia. A Aspra se fez ausente por um período nessa Assembleia, circunstanciaria a nossa vontade, mas retomamos porque aqui sempre encontramos a casa de portas abertas. Eu, inicialmente, mais do que solidarizar, eu acho que, do ponto de vista, por mais que a nossa legislação, a Lei Complementar 109, com a posterior alteração da 125 de 2012, vem resgatar cidadania e dignidade aos nossos companheiros de farda que foram acometidos por acidentes de serviço. Isso é de se reconhecer, eu vou valorizar isso sempre. Mas eu fico imaginando o quão deve ser ruim para nós, para esses companheiros que são acometidos, ouvir dentro da sua casa, eu recebo auxílio e invalidez. Ultrapassa a dimensão do físico, ultrapassa a dimensão da dor, ultrapassa a dimensão do impedimento de uma locomoção, por exemplo, porque inválido é um termo muito pejorativo. Isso vai no âmago, no sentimento, na alma de cada um, e aqui não tem nenhum inválido. Eu não posso deixar também de, nesta oportunidade, fazer referência, porque a Aspra foi pioneira nesse projeto de auxílio de invalidez, e aí a gente percebe que às vezes no afã você acomete e é acometido de algum equívoco material, porque ainda no corredor desta Assembleia, quando nós discutimos a aprovação ainda da 109, e aqui nós temos que fazer menção ao subtenente Gonzaga, que era um dos grandes defensores da inserção deste auxílio como garantia prevista no nosso estatuto, e aí nesse afã nós trouxemos, eu vou citar o nome dele, porque inclusive foi ele que, de uma certa sorte, nos trouxe essa atenção para que refizéssemos o termo. Chegamos para ele, defendíamos naquela ocasião pensão por invalidez. Aí o amigo Coronel Carvalhais disse, olha, pensão é para morto, o que você quer pensão, invalidez para morto? E aí, para vivo, né? Se está vivo, como é que você quer pensão? Aí o Gonzaga, vou precisar achar a solução. Retornei para a Aspra naquele mesmo dia, compulsando aí a internet, que não tem limite. Descobrimos no Rio de Janeiro, que a Polícia Militar do Rio de Janeiro havia instituído o auxílio invalidez, também da mesmo molde do Exército Brasileiro. E aí, com o nosso deputado à época, ainda deputado hoje à época, Sargento Rodrigues, a coisa caminhou e aí o texto saiu. Então isso tem uma origem, e eu fico muito feliz de ter participado desse histórico. O termo auxílio invalidez, a gente encontra guarida aí já na emenda federal, salvo engano, 76, acho que existe uma também do novo deputado, 70, né? Do novo deputado Sargento Rodrigues, que também está trazendo essa questão para Minas Gerais com a aposentadoria integral, né? Acreditar, lutar para que essa norma se torne efetivamente e que ela não encontre as suas restrições administrativas, este é sim, penso eu, o princípio basilar dessa audiência pública, porque a administração pode reconhecer isso de ofício, sem que haja necessidade de interposição de eventuais ações na justiça. Quando a gente fala de auxílio invalidez, e aí foi muito bem posto, tanto pelo, me permita se eu errar, que tem o Giovanni, o Prats e o Wander de Paulo, eles notoriamente, visualmente, eles têm a capacidade laborativa residual para qualquer rotação que não de comandante de guarnição, de tirar um policiamento ostensivo. Atividade meio, né? Atividade meio. E aí tem aí o edital que traz aí uma convocação para um concurso público para suprir as necessidades da área administrativa. E ontem, aprovado no Senado Federal, nós tivemos, ela segue para a Câmara dos Deputados, a desaposentação. Talvez fique aqui uma das sugestões, porque não pensar, discutir isso e tratar essa questão interna corporis. Porque se no âmbito do governo federal, o Senado aprova com a proposta do Paulo Paim, que citou do senador, que eles tinham uma discussão de se a desaposentação lhe garantiria ou lhe garantirá uma percepção maior de salário, se ela se daria com salário menor. Então isso foi superado e ele vai ter direito a continuar adquirindo salários, né? Então é um instituto que foi aprovado ontem na Câmara, no Senado Federal e segue.
para a Assembleia, para a Câmara Federal, que é o Instituto da Desaposentação. Né? Talvez isso para a nossa Polícia Militar talvez também seja um caminho. Porque a capacidade laborativa residual, nós temos aqui os cadeirantes que estão aqui portadores, que têm um problema de locomotor, né? Que podem cumprir. Agora nós vamos ter outros casos, cada caso tem que ser tratado, porque aquele que tem um problema mental, infelizmente, talvez ele não seja acobertado por essa legislação e razão, mas aí cada caso tem que ser analisado, né? Agora, senhores deputados e demais companheiros, eu trago aqui uma preocupação, e ela não é só minha. Ontem eu não pude estar presente na audiência pública em Governador Valadares, porque fui participar, um ouvinte, assistente, com a advogada doutora Lorena, que inscreveu-se inclusive para sustentação oral, de uma ação que tramita, que estava ontem na Suprema Corte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cujo processo, senhores deputados, demais representantes das entidades de classe, é de número 1002.4101.981835/002, que trata este processo que corre já no Tribunal de Justiça, na Suprema Corte, para julgamento. Uma ação que visa declarar inconstitucional nosso auxílio invalidez. Foi proposta por quem? Esta ação ela foi proposta, assim como todas as entidades o fazem muito bem, os seus associados que as procuram entram uma ação para reconhecer o auxílio invalidez. O tribunal trouxe para si a responsabilidade de julgar inconstitucional o auxílio invalidez com base no artigo 40, dizendo que uma aposentadoria não pode gerar direito a outra aposentadoria. E aí, evidentemente, no governo do Estado, no Executivo, nós sabemos fazer pressão. E no Judiciário, qual o caminho? Então nós estamos aqui numa audiência que visa ampliar de auxílio invalidez para incapacidade, estender também a incapacidade, porque aí é só uma questão terminológica. E agora nós temos no tribunal um julgamento de uma ação que, se declara isso inconstitucional, qual o próximo passo? Então, ontem não me fiz presente, e aí uma luz divina fez com que o relator adiasse o julgamento da sessão e marcasse o julgamento para a próxima sessão. Sargento Hélio, Pois não. ontem eu tomei conhecimento, o subtenente Gonzaga trouxe a notícia lá durante a audiência pública e, com o pedido de vista, nos dá um fôlego, até para convencer o relator da matéria, os demais juízes da Câmara, né, os desembargadores, que não se trata de outra pensão. O que não foi, alguns aqui já começaram a falar sobre a matéria, mas é bom que nós fizemos esse debate em 24 de agosto do ano passado, de 2011, que foi a audiência pública, nós tivemos o zelo de mostrar a clareza disso. Por que o auxílio invalidez? Porque imagine, nós temos aqui policiais nessa condição. Porque quando se ele tivesse o estado normal, ele teria o salário dele para viver uma vida normal. O salário dele, ele teria progressão na carreira, teria aumentos, teria quinquênios, teria tudo. Nacional do plenário, sairia de soldado, cabo, de capitão a major, de tenente coronel a coronel, o estado normal. Na situação de invalidez permanente, ele deixa de progredir na carreira, deixa de ganhar os seus quinquênios e tudo mais, mas mesmo que ele receba a aposentadoria integral, ele não tem os quinquênios. Não tem os quinquênios, e tem progressão na carreira. Mas, ao conceder o auxílio invalidez, o nome diz tudo. É auxílio invalidez. E auxílio invalidez é para diminuir essa diferença do estado dele de normalidade. Ou seja, eu estou na cadeira de roda, eu preciso da rampa para chegar ao meu quarto. Eu preciso da rampa para o banheiro. Eu preciso do banheiro adaptado. Eu preciso, para me locomover, um veículo adaptado. E eu preciso, muitas vezes, de um enfermeiro ou um auxiliar de enfermagem, pago com esse dinheiro, para que ele possa me ajudar. Então, essa é a diferença. E isso é preciso ser dito para o desembargador, porque senão o desembargador está achando
E o auxílio invalidez, e aí está aí agora, inclusive, uma sugestão Sobre salário, né? uma sugestão de requerimento que eu apresento, presidente, para que a consultoria desenvolva e que tenha esse zelo de observar a minha fala. Ou seja, o requerimento que seja enviado à Câmara de Desembargadores, que compõe essa Câmara que está para julgar esse incidente, o incidente de consolidado de forma acidental, eu peguei. Para que o desembargador saiba disso. O desembargador não tem o risco da atividade que tem um policial com bombeiro. Então é o primeiro alerta que ele deve fazer para ele. Segundo, eu falo isso porque nós temos experiência de vida. O meu patrulheiro ficou paraplégico. E os meus companheiros que estão nessa situação, a vida dele é diferente para sempre. É para sempre. Então o auxílio invalidez, por exemplo, o salário dele é para ter uma vida normal. O auxílio invalidez é para minimizar o impacto da invalidez, da incapacidade permanente que ele ficou. Porque ele vai comprar um veículo, o veículo tem que ser adaptado. Ou, às vezes, eu tenho que pagar um motorista para dirigir aquele veículo, porque a condição dele de invalidez não permite sequer dirigir. Ele tem que fazer uma adaptação na casa dele, porque ele precisou fazer uma rampa, ele precisou contratar permanentemente igual se fala que é o ajudante do idoso, o cuidador, a pessoa que vai cuidar dele. Se não é um auxiliar de enfermagem, é um técnico de enfermagem, ele vai precisar. E esses gastos também com remédio que ele passou a ter naquela nova situação. É por isso que devemos tratar os desiguais de forma desigual, para que ele busque a desigualdade. Então eu gostaria que a nossa consultoria, que é uma consultoria muito gabaritada, até porque a menor graduação acadêmica que tem na nossa consultoria são mestres, então é composta de mestres e doutores. Então, que ela desenvolva o requerimento nesses termos, encaminhando para os desembargadores, para que eles para que eles se atentem que o auxílio invalidez não é pensão e que esse auxílio veio exatamente para socorrer essas despesas, essa anormalidade que ele criou, essa deficiência física que ele adquiriu no exercício da atividade por razão. Porque senão, daqui a pouco nós estamos lutando para o comando da Polícia Militar e do Bombeiro diminuir a interpretação restritiva, ser mais justo com aqueles que estão aqui presentes e com outros, e do outro lado nós temos os embargadores julgando um balde de água fria. Então, com essa intervenção, Nós podemos fazer eu acredito que o requerimento... um pouco adiantar a proposta da nossa A proposta que eu coloco é o seguinte: a nossa assessoria prepara esse requerimento e essa presidência, aí, convidando Vossa Excelência também a participar, e as entidades, e o representante da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, nós vamos fazer uma visita pessoal ao desembargador relator. Eu acho que seria melhor. Nós vamos levar esse entendimento, e essa motivação que foi criada no auxílio, ali, tete a tete, olho no olho do desembargador, e até também dos outros desembargadores que vão julgar, porque a letra da lei é muito fria. Eu posso entender que o juiz que recebe sob subsídio, sob a forma de subsídio, não tem direito a receber o auxílio plantão, que, por exemplo, o juiz do Tribunal de Justiça Militar recebe, porque ele recebe sob a forma de subsídio, parcela única. Então a lei é muito fria e são criados alguns mecanismos pontuais. Então, vamos pegar esse eu acato vamos lá, essa mesa desse, mais os deputados, vamos fazer um requerimento. E além de mandar, vamos fazer uma visita pessoal ao desembargador, para que ele tenha essa sensibilidade daquilo que está sendo tratado aqui. Eu acho que já seria fruto da audiência pública, para que a gente possa nos prevenir. Porque senão nós estamos quebrando pedra aqui o dia inteiro, durante um debate, ouvindo todo mundo, e lá na frente alguém já puxando o tapete daquilo que nós levamos mais de 2 séculos para conquistar. E obviamente aqueles que estão nos assistindo vai entender que uma coisa é salário e outra coisa é aquilo que é para minimizar a vida que ele teve que se adaptar. E olha, eu não queria receber nem 5 para ficar nessa condição, nem 100 salários
pagaria a pena. Talvez, se o desembargador ouvir essa fala, ele vai entender. E aí, como Vossa Excelência disse, o requerimento, mesmo sendo totalmente detalhado nesse aspecto, ele talvez não tenha o calor humano de nós falarmos proximamente ao ouvido do desembargador, apenas para levar como algo para também que ele possa refletir, né, nesse aspecto e tratar a matéria com o devido sentido. Então, eu entendo que seja muito pertinente.